O episódio passou mais de 1 hora tentando explicar um determinado tema, tratar desse tema de uma forma até bastante sensível e poética. Mas se você aí de casa quer trocar em miúdos, quer uma tradução um pouquinho mais literal de tudo isso, dá pra dizer que o que eles tentaram explicar pra gente, com esse episódio, a historinha dele toda, é que é fazendo merda que se aduba a vida. Salve telanautas, Heitor Teixeira aqui. Vamos dessa vez cair e mergulhar em tudo o que tá escondido, tudo que tá no meio desse episódio de Star Trek Starfleet Academy, The Life of the Stars. Gente, eu sei que eu tô sendo até um pouquinho repetitivo dizendo isso aqui, mas eu não vou ser justo com a análise e o review do episódio se eu não disser. É justamente o fato de que essa série não tá sendo feita de um jeito que corresponde exatamente com a expectativa de uma grande parcela dos fãs, que tá afastando muita gente. Mas a pergunta que eu quero deixar realmente é: a série, na visão dessa galera, não é boa porque não é do jeito que eles gostariam, ou ela não é boa, ponto? Porque eu, honestamente, mesmo vendo que tem coisas ali que estão fora do lugar do que eu acho que é o lugar, eu, ao receber o que está sendo entregue, ainda consigo ver qualidade no que está sendo entregue. Não tudo. E é por isso que eu tenho que fazer vídeos tão compridos, para explicar o tintim por tintim onde é que cada coisa vai. Mas dizer que é uma perda total, eu não consigo. Então, sendo bem honesto, levando em consideração as minhas expectativas daquilo que, se eu fosse pegar um bloco de notas e listar o que eu esperaria ver de um ambiente de ensino que tratasse de um universo como esse da Academia da Frota Estelar, referente ao universo de Star Trek e tal, eles conseguiram checar uma série de coisas, não todas, mas uma série de coisas que eu colocaria no meu caderninho, pelo menos com esse episódio aqui, tá? Eles conseguiram unir a ideia de um trabalho em sala de aula com uma narrativa cheia de camadas, das mais óbvias até as mais sutis, e trabalharam isso de forma sensível e rica. Foi um assunto que cabe bem nesse momento aí da vida dos personagens. A Mary Wiseman, com a sua Sylvia Tilly, tá de volta. A gente já tinha visto isso nos trailerzinhos, no material de promoção. Agora, encaixou a volta dela, a participação dela? Encaixou. Mesmo ela tendo ficado com cara de convidada na série que em teoria deveria ser dela. E vou falar, essa participação dela é melhor percebida por quem já assistiu ela em Discovery, porque não é tão fácil de apreciar tudo que essa personagem representa pra quem tá começando por essa série aqui e não sabe de onde ela veio, que apito que ela toca, pelo que ela já passou. Mas é justamente pelo fato dela ter conseguido ter um arco evolutivo, de ter passado por uma série de coisas desde cadete até ter se tornado uma professora, uma instrutora na academia, que a gente vai ver que as coisas que ela passou por lá realmente moldaram ela para agora ela poder guiar outros. Se o episódio anterior foi um episódio que lidou com consequências das coisas que aconteceram a bordo da USS Miyazaki, esse aqui dá pra dizer que foi mais até um episódio de cura. Um episódio de cura mais focado na Tarima e na Sam. Não que os outros não tenham pego uma carona e curado umas coisinhas assim também que sobraram do episódio anterior e de outros. Lá na série Prodigy, a gente teve um episódio meio que falava a respeito de momentos no tempo dentro de lugares diferentes da nave que passavam em velocidades diferentes, e aí tem uma porção do episódio que é bastante focada na personagem da Rock Tag, que basicamente é um gigante de pedra, mas que no fundo é uma criança, uma menina. E lá ela teve a oportunidade de, porque ela estava vivendo um tempo muito esticado e alongado, teve a oportunidade de passar muito tempo sozinha. Oportunidade por um lado, por outro lado isso foi uma grande tortura. Mas, sabe aquele papo de se a vida te der um limão? A limonada que ela fez foi aproveitar aquele tempo que ela teve para justamente estudar coisas técnicas de engenharia, ciência aplicada, ciência avançada. E quando aquele episódio termina, aquela personagem acaba se tornando uma personagem que tem muito mais capacidade de ajudar o resto do grupo, com coisas que antes nenhum deles tinha acesso nem dominava. Foi um episódio modificador para aquela personagem, e esse aqui, de uma forma diferente, mas também tem um pouco disso. E tem até um episódio que é citado lá de Voyager,
que ele não fica nem subentendido. As coisas que acontecem lá são ditas de uma forma bem clara. Quem tá ligado, tá ligado. Que fala a respeito também de uma coisa de um tempo que passa diferente. Então afeta as pessoas de uma forma diferente e consegue por si só trabalhar com a sua própria poesia interna. Então talvez os mais pessimistas possam apontar esse episódio, 8º, da primeira temporada da Academia da Frota, como tendo sido um episódio basicamente de DR, de discussão de relacionamento, de lavagem de roupa suja. Mas eu vou falar pra vocês, tem disso? Tem sim. Mas o episódio também conseguiu abraçar alguns elementos do sci-fi para trazer para dentro da sua narrativa e incorporou eles de uma forma que o episódio não ficou uma coisa só. Não é uma música de uma nota só. Ele conseguiu transitar por coisas em partes da história que uma foi apoiando a outra, e o que eles escolheram para narrar o núcleo, o centro de ambas essas histórias, eu vou falar para vocês que foram 2 elementos com um baita de um peso, que foram até bem desenvolvidos para fazer com que ambas as historinhas que se mesclam e que uma reverbera a outra tenham tido um baita de um propósito. Vai funcionar com todo mundo? Evidentemente não, mas eu gostei. Chegamos no ponto do vídeo onde eu peço a ajuda de vocês para deixar um joinha no vídeo, que me ajuda pra caramba. Considerem se inscrever no canal, venham fazer parte da família do Canal na Tela, que cresce a cada dia e só fica melhor, porque é justamente com a presença de vocês, principalmente nos comentários, que as coisas que nascem nos vídeos conseguem se expandir com comentários que registram as opiniões de vocês. Quem, além de se tornar inscrito, também quiser se tornar um membro do canal, pode se tornar um telanauta apoiador, que com um valor bem baixo me ajuda financeiramente a manter o canal e continuar produzindo, além de ter acesso aos vídeos mais cedo do que o resto da galera. Agora, seja você ou não um inscrito ou um membro, algo que você pode fazer a qualquer momento é participar do Momento dos Telanautas, onde você vai poder registrar os seus pensamentos, falar a respeito de tudo que está no coraçãozinho de vocês aí de casa, da audiência querida, para comentar os episódios, podendo inclusive fazer críticas ou elogios, tanto aos episódios quanto ao canal e a mim. De repente eu gosto bastante de elogios, mas talvez até críticas me ajudem mais a crescer do que simplesmente o fato de eu ficar todo felizinho quando vocês falam bem de mim. Lembrando que todo domingo ao meio-dia a gente tem um resumo de todas as principais notícias da semana do mundo do sci-fi, da cultura pop e da fantasia no Sci-Fi News, trazido pra gente pelo Jorge Saldanha. A partir desse ponto aqui, eu vou destrinchar profundamente tudo de mais relevante a respeito desse episódio, então fica aí o aviso de spoilers. Voltei, e agora eu vou fazer uma introdução rápida para citar as coisas que acontecem no episódio até que se tornem claras as coisas e os temas da trama A e da trama B, e depois a gente vai falar sobre cada uma dessas coisas de forma individual, pra gente poder tratar com peso tudo o que cada uma delas tem pra oferecer. A Tarima finalmente tá de volta, não apenas pro campus, mas agora ela tá de volta com um inibidor novo, mais poderoso, que em teoria deve fazer um trabalho melhor de manter ela sob controle, já que a galera notou que a minazinha é realmente poderosa, diferente de um betazoide comum. Diferente ao ponto de a força que ela usou nos tais poderes que ela tem serem altas o bastante para, se ela usar de novo, a minazinha provavelmente vai morrer. Então dessa vez os caras resolveram tirar ela da Academia de Guerra e passar ela para a Academia da Frota Estelar. Algo que teoricamente seria um pouquinho mais suave, um pouquinho menos exigente, que o roteiro não justificou isso, mas os caras dizem que é, a gente acredita. Logo no começo do episódio, a gente vê a Patotinha em uma situação de simulação de ponte de comando, onde fica bem evidente que eles não estão em sintonia, não estão falando a mesma língua, não estão trabalhando em conjunto como deviam. Porque esse episódio está trabalhando a ideia das consequências estendidas do que rolou dos trauminhas, eu não estou diminuindo eles não, mas os trauminhas que sobraram da USS Miyazaki. Então,
essa patota que tinha começado a série de uma forma onde ninguém se falava direito, se entendia ou se respeitava, passaram por alguns episódios onde isso foi melhorando, até que eles viraram uma engrenagem bem azeitada, se tornaram amigos, se aceitavam e tudo mais, mas agora eles estão com dificuldades. O que é normal, a gente entende. E o episódio vai lidar justamente com o papo do se tá quebrado, conserta. E quem é que pode ajudar num caso desses? Ora, é claro, a Sylvia Tilly. A intenção da chanceler trazendo essa mulher pra cá é ajudar a fazer tratamento de trauma sem que isso pareça um tratamento de trauma. E, em teoria, quem tem as ferramentas necessárias é a Tilly, que aqui estaria fazendo uma mistura de funções que a gente já viu com outros personagens da franquia. Meio que uma mistura da Troy, talvez com um pouco de Neelix, talvez com um pouco de Guinan e outros personagens que de repente não eram necessariamente da frota, mas tinham essa capacidade de influenciar pro bem, fazendo com que uma pessoa de repente pudesse ajudar a si mesma, notando através da interação com ela algo que eles não notariam se viesse como ordens de cima para baixo, de um superior, alguém mandando eles agirem da forma correta e tal. Então, de certa forma, por essa personagem ter as características que tem, a gente entende a intenção. Algo curioso que eu vou falar pra vocês que realmente me pegou de surpresa, porque por eu ter sido surpreendido quando ela disse isso significa que alguma coisa me escapou antes, ou se não escapou, eu ignorei, que foi o fato de que ela estava cuidando de alunos do terceiro ano em outro lugar no quadrante beta. Isso significa que esses não são os alunos que estão começando uma nova academia do zero, como se ela estivesse parada e eles fossem os primeiros. Porque já tem pelo menos 3 anos que essa academia abriu e eles são da terceira turma, no mínimo. E aí você deve estar se perguntando, ok, mas que raio de classe, de aula, que ela vai dar pra essa galera? A resposta é muito simples. Teatro. E aí você vai se perguntar, ora, mas que raios teatro tem a ver com qualquer coisa dentro da academia da frota? E ela explica de uma forma que me pareceu até um pouquinho atravessada em termos de não ser exatamente algo descarado, algo que você imaginaria logo de cara, algo intuitivo. Mas no fim das contas até que de uma certa forma fez sentido, quando ela explica que o teatro, de certa forma, dá pra pessoa um domínio de palco, onde a pessoa interage, interfere e domina a situação, conduz a narrativa, o que tem tudo a ver com os processos sociais e diplomáticos. Pura política. De todo mundo que tá achando tudo muito esquisito e até meio desconfortável, indesejável, a Sam tá achando tudo maravilhoso, tá curtindo demais. Tava bem evidente desde antes que essa personagem ia ter muito em comum com a Tilly, porque as duas se comportam de uma forma até bastante parecida. Se não a Tilly de agora, pelo menos a Tilly como começou lá em Discovery. Porém, também dá pra ver facinho que a Sam ainda tá dando umas engripadas. Tá aquele disco meio arranhado, que ela tá tentando funcionar, mas de vez em quando ela dá aqueles remix. A Tarima, claramente, passou por algo pesado, complicado, doloroso, que ela ainda tá meio perdida, tentando lidar. O episódio até bastante é sobre isso, mas ela volta de uma forma que ela parece até meio cruel. Sabe como se quando a pessoa ainda não conseguiu fazer cair a ficha pra si mesmo, do qual é que é a situação na qual ela própria está inserida, e aí na dúvida ela acaba metendo os pés pelas mãos e às vezes dizendo umas coisas pros outros, das quais em outra situação da vida ela provavelmente se arrependeria? O Caleb, que nesse episódio tá servindo como um contraponto, talvez até como uma escada para outros brilharem e não tá na frente dos holofotes de forma nenhuma, tá tentando da forma mais gentil possível mostrar que ele tá lá por ela. Um outro ponto que mostra um certo cuidado dos roteiristas em manter algum tipo de continuidade, ainda que esses episódios estejam muito mais independentes do que em outras séries dessa administração, a gente vê que o Jaden ainda tá gripado por causa do frio que ele passou lá na lua de Keonia, no casamento do Darren. E também fica interessante a parte onde quando eles estão de fato trabalhando em cima da aula de teatro, ele falando na frente dos outros, que já parece mais solto, muito menos incomodado com o lance de estar falando em público, ainda que esse público seja de amigos
e com um grupo muito mais reduzido. Em algum momento até pedem pra ele ir cuidar dessa possível gripe se isolando no quarto, o que até pareceu que de certa forma isso ia reservar o personagem pra um outro momento e tal, mas só ficou mesmo pra naquele momento eles adereçarem a ideia de que ele precisava se cuidar. Depois ele volta e nada de realmente relevante aconteceu que justificasse ele ter se afastado. A aula de teatro até que tá indo bem, com eles participando, fazendo comentários, interagindo, a Tilly falando coisas necessárias e fazendo aquele bate-bola com a galera. E eu curto bastante a ideia de que eles não tenham tentado correr com isso não. O lance deles estarem trabalhando isso como algo de uma aula faz parte do episódio de forma integral. Não é aquele simples fato de por você falar sobre algo que em teoria lá dentro do universo narrativo, ficcional, seja algo que pra quem tá aqui fora possa vir a ser percebido como lento ou talvez desinteressante, que eles tentaram varrer pra debaixo do tapete, e eu acho isso sensacional. Agora, também fica bastante evidente que quando a Sam escolhe a peça do Thornton Wilder, ela, na empolgação de lidar com a parte das coisas que ela escolheu, e um pouquinho mais pra frente a gente vai ver que ela teve um bom motivo pra escolher essa peça em particular, a gente vê ela dando defeito. Não que ela já não tivesse dando defeito antes, mas a gente até achou que ela já estava melhor e agora chega ao ponto de se tornar bastante preocupante. Ela já teve no tal spa holográfico mais de uma vez pra tentar resolver esses glitches, e não resolveu, claramente. Só que ela vem escondendo isso da galera, do doutor holográfico e de todo mundo, porque ela tem medo do que vai acontecer pelo fato de que isso possa vir a ser algo talvez até terminal para ela. Ela não quer perder a oportunidade de viver o que ela está vivendo, e isso tem tudo a ver com o tema do episódio. O doutor dá o braço a torcer que ele mesmo sendo holográfico num caso desses simplesmente não sabe o que fazer, e aí ele acaba sugerindo aquilo que é até meio óbvio, talvez um pouco indesejável pelas incertezas, mas ele acaba falando que muito provavelmente eles só vão conseguir ajuda se eles forem pra Kesk. O mundo natal dela, aquele que eu comentei em reviews anteriores, que seria muito bacana a gente saber um pouco mais a respeito, até pra contextualizar, fazer com que a gente tivesse menos reclamações ou perguntas que fazem parecer que tem furos de roteiro. E olha aí, os caras resolvem, mesmo sabendo que esse é um mundo de fora da federação e que não sabem nem se ela vai conseguir retornar. Se eles não forem, as chances dela são muito pequenas. Então, para ajudar a mocinha fotônica, o doutor e a chanceler vão levar ela numa nave auxiliar capaz de dobra, porque lembrando que a gente também está no século 32 e isso não seria um empecilho. Já o resto da galera acaba ficando para trás e é obrigado a tirar o de melhor que conseguem, o melhor proveito que conseguem da tal aula de teatro. Ainda que eles não estejam entendendo 100% o motivo de estarem vivendo isso. Vou tascar a vinhetinha e a gente já fala a respeito da trama A, de forma isolada, com tudo que ela merece. Bom, então vamos lá, vamos falar a respeito da parte do episódio que trata sobre a trama A principal, que envolve justamente o teatro, que funciona como aquilo que a Tilly falou, com o propósito que ela disse, mas também com um subtexto com coisas que, inclusive pela escolha específica da peça, vai ter a ver com aquela conversa que ela teve quando chegou na academia lá no começo do episódio, quando ela falou com a chanceler a respeito de tratar o trauma sem aquilo parecer um tratamento. A peça, que a princípio pareceu uma escolha meio aleatória, logo vai dando caras com detalhes e pistas que mostram o porquê que ela tem tanto a ver com a parte da história de alguns dos personagens, principalmente a Tarima e até o Darren. Ele que tem agido de forma até mais agressiva desde o começo do episódio, talvez por estar com coisas que lembrem muito as coisas que estão dentro dela, mas se ela verbaliza mais, ele talvez esteja agindo de uma forma mais áspera com os outros. E a gente vai analisando isso de uma forma que eventualmente a gente vai vendo que isto da peça é uma leitura paralela com algo que é exatamente o que acontece com eles, seja do ponto de vista de situação ou psicológico. Algo que, conforme vai ficando claro, eles entendem que tem tudo a ver com a expectativa alheia. O que os outros esperam que você faça, como você haja, como você fale, o que você pensa, por que você gosta ou desgosta de um determinado algo e por aí vai. Então, quando eles estão juntos lá, a ideia é tentar
meio que desempacotar as ideias de dentro da peça, mas as conexões com a vida deles é tão relevante e óbvia que em dado momento, quando eles estão falando sobre as coisas da peça, dos personagens e das situações criadas pelo autor da peça, a Tarima em dado momento começa a confundir a vida dela com o que está acontecendo ali, e aí ela vai meio que trazendo isso à tona, até um ponto onde fica bem evidente que eles estão falando dela e não da peça. A Tilly percebe que isso está acontecendo antes da própria Tarima, mas depois cai a ficha da menina também. Depois ela acaba tendo a intenção de procurar o Caleb e meio que tentar bater aquele papo com ele, que ainda não tá com tudo planejado na cabeça. Ela meio que quer estar com ele, mas ela não tem exata noção de se ela tá lá pra fazer uma cobrança, pra jogar algo na cara, pra poder lavar mais roupa suja. Ela simplesmente toma coragem líquida, que ela chega lá bêbada, e vai bater um papo com o carinha. Só que nessas de ir se aproximando e querendo aquele algo a mais, baseado em muitos beijinhos, ele meio que dá uma rejeitada nela, não porque ele não goste dela, pelo contrário, mas como ela não tá totalmente dona das suas escolhas, das suas atitudes, porque ela tá bêbada, ele meio que preferia que isso tivesse acontecido com ela plenamente no controle, até pra ele não ser depois apontado como um aproveitador. Faz todo sentido, mas ela tem uma outra leitura a respeito da coisa, e ela meio que traz à tona, em palavras, aquilo que é colocar palavras na boca dele, por mais que talvez ela nem esteja assim tão errada, quando ela meio que inclusive dá a entender que sabe que tem alguma coisa entre ele e a Gênesis. O que não é também totalmente mentira, mas não se consolidou de forma nenhuma ao ponto nem de sequer justificar uma suposta traição, se é que eles estão num ponto onde eles devem qualquer tipo de fidelidade um pro outro, mas não era nem pra ela ter ciúmes. Agora, a parte que doeu de verdade é quando ela insinua que ele, na verdade, quer ficar com ela, mas de certa forma quer ter uma via de escape a qualquer momento, porque ele acha ela perigosa, pelas coisas que ela é capaz de fazer, pela condição fisiológica dela enquanto betazoide. Não uma betazoide comum, mas uma betazoide que tem um poder exacerbado, capaz de matar outras pessoas. Porque ferir o pai ela já feriu, deixou ele até surdo. Agora, ela coloca a coisa como se ele estivesse flertando com o perigo, chegando na beira do abismo, mas que ele não tivesse pronto para se comprometer com o perigo que isso representa. Então, no fim, ela acaba só empurrando ele para longe de novo. Se de repente ela estava tentando resolver qualquer coisa, ela piorou a situação. E é justamente quando a gente vê que a Tarima não apenas bêbada, mas agora também magoada pelas próprias escolhas e o peso daquilo que ela acabou de fazer. Ela chega no dormitório, ela vai chorar as pitangas pra quem? Pra Gênesis, que é a colega de quarto dela, comentando coisas que levam a gente a ter uma noção de que parte da preocupação dela é toda a mudança que depois das consequências do que ela fez, que acabou fazendo com que ela precisasse trocar inclusive o inibidor dela, e agora ela tem tantas restrições, o como isso vai mudar as escolhas e até as coisas que seriam espontâneas na vida dela, porque isso faz com que outras pessoas estejam tratando ela com uma certa distância, de uma forma mais fria, mais artificial, e ela tá sentindo isso pesadamente. É aquele tipo de história que qualquer adolescente consegue se relacionar. Tem um subtexto interessante aqui. O episódio fala sobre a aula de teatro, e essa metáfora é boa, já que a vida é meio sim como o teatro em relação aos nossos erros, porque a gente está fazendo as coisas no palco e cometendo os erros em tempo real para todo mundo ver, não é um ensaio. Tudo que você faz fica registrado como valendo. Quando a gente retorna para a parte da aula de teatro, naquela parte da academia que tem cara meio de arquibancada, a gente nota que a galera tá mais preocupada em destrinchar as coisas do texto da peça para entender o que cada coisa significa, mais isso do que necessariamente se preocupar em atuar mesmo, com marcações no chão, como se eles estivessem no palco, cada um fosse um personagem. Eles estão comentando a respeito daquelas coisas de uma forma a dissecar significados. Cada um vai fornecendo um pouquinho do seu achismo dentro da sua capacidade de vivência, sua bagagem pessoal, para ajudar a destrinchar aquilo. Só que nessas a Tarima acaba vendo através do plano ardiloso da Tilly de usar isso como uma sessão de terapia pro tal tratamento que foi solicitado pela chanceler, mas que não deveria ser visto como um tratamento. Caramba, como ela é inteligente, não é mesmo?
Quem já conhece a Tilly sabe que ela tem a fama de ser a fofinha, a sonhadora, a menininha, mas ela também tem um outro lado, onde ela já sofreu o suficiente para fazer aquilo que precisa ser fofo, mas não é ser tratado com o peso que merece, com a força que merece. Então basicamente é como se você dissesse: vou precisar de um martelo de borracha, mas ainda é um martelo. Essa é a Tilly. E como eu falei, isso só reflete o crescimento, o arco de evolução dela, desde cadete até se tornar uma instrutora na academia. Coisa que quem não viu Discovery não faz ideia do que eu tô falando. E a gente tem que lembrar que antes de ir viajar para Kesk na intenção de ser consertada, quem deu o papel da Emily, personagem da peça, para Tarima foi a Sam, que inclusive foi quem escolheu a própria peça. O que, fazendo uma pausa rápida no comentar do episódio, eu preciso dizer: se foi a Sam quem escolheu tudo isso e ela não estava macumunada com a Tilly, isso diminui um pouco o lance da Tilly ter usado essas ferramentas de forma premeditada, o que faz com que eu imagine que ela iria tentar guiar os caminhos de uma forma ou de outra, mas ao ser citada esta peça em específico, ela viu uma oportunidade de ouro de trabalhar essas coisas, até porque o resto da galera acabou se entregando de mão beijada, de mostrar que eles tinham tudo a ver com os personagens. E o que mostra também que a Tarima tá passando por um processo que fica entre o cada um sabe o peso da sua cruz, com o lance do fazer tempestade em copo d'água. E aí, de novo, ela sai andando, deixando a galera pra trás. E a galera tá sentindo falta da Sam, porque a essa altura do campeonato tá todo mundo curioso, sem notícias dela e tal. É até bastante fácil de aceitar. E ver a galera ali reunida, meio que falando a mesma língua, faz a gente lembrar lá do começo do episódio, com eles naquela ponte de comando, meio de simulação, onde eles estavam tudo fora de sincronia, tudo sem conseguir falar a mesma língua. Tem alguma coisa acontecendo aqui que é bastante desejável. E é bastante tocante eles se dando conta de que a escolha da peça foi um jeito da Sam de deixar uma semente de ajudar a eles antes dela partir, já que ela nem sabia se voltava. E vou falar um negócio pra vocês. O Occam, irmão da Tarima, pela primeira vez desde o começo da série, não tá servindo simplesmente como uma pessoa que reage ao que parte dos outros. Ele pela primeira vez toma uma atitude de se levantar e começar a trabalhar a tal peça, inspirando o resto da galera, que estava meio relutante, a levantar e fazer a mesma coisa. Foi um movimento ali que fez com que esse personagem, pela primeira vez, não apenas fizesse um vento, como mostrasse a que veio. Bom, e por falar em Sam e Trama B, tá na hora da gente ver o que acontece por lá. Porque as coisas que acontecem lá até tem ligação com as coisas que acontecem aqui, mas são uma história à parte e a gente já vai falar sobre isso. Essa parte do episódio foca em tentar curar a Sam lá em Kask. Enquanto eles estão na nave auxiliar viajando para Kask, a Sam acaba aproveitando esse tempo para fazer comentários a respeito do mundo natal dela, inclusive dizendo que eles ficam numa espécie de bolsão de espaço-tempo, aonde os eventos acontecem em um tempo diferente dos que acontecem aqui fora. E é justamente aí que a gente vê o doutor relembrando o tempo que ele passou lá em Gotana Hats, de um episódio de Voyager, aquele Num Piscar de Olhos, que é um dos meus favoritos, que acontece algo muito similar e que é poesia pura, galera, como eu gosto daquela historinha. Apesar de eu não estar 100% satisfeito, porque acho que ainda dá pra viajar mais profundamente nesse assunto, foi bacana ter mais informações a respeito desse povo fotônico aí. E é justamente ao relembrar do seu próprio passado que isso acaba gerando um momento muito emocional pro doutor. Faz com que ele, de fato, pareça bastante carregado. Isso até meio que embala a Sam a se comover com a situação também, o que acaba fazendo ela dar até mais defeitos nesse momento aí. Parte do peso do que acontece com o doutor é algo parecido inclusive com o que aconteceu com o Darren em relação às expectativas alheias, do como ele acha que os outros querem que ele se comporte.
ou de certa forma como ele acha que deveria se comportar, mas não necessariamente consegue. O doutor fala sobre a diferença entre viver um momento e transformá-lo em memória, ressignificando, fazendo com que as coisas que você viveu de forma empírica ganhem um significado e passem a fazer parte da sua história, de uma forma que só o que você viveu ali sendo relatado para outra pessoa não quer dizer muita coisa, mas o como aquilo te afeta, ou como aquilo te modifica, te altera, de uma forma que aquilo venha a fazer parte da sua história, mesmo nas coisas mais banais, que talvez outra pessoa pudesse olhar para aquele detalhe e simplesmente achar que ele não vale nem a pena o registro de ser colocado como nota de rodapé, mas às vezes é a somatória de todas essas pequenas coisas que fazem uma determinada vivência ter valido a pena. E isso, galera, tem tudo a ver com o lance da Sam ter tanta dificuldade de explicar pra galera de Cask, seus supervisores ou os criadores, justamente para ela conseguir dar conta da tarefa, da missão que ela foi escalada enquanto emissária dos caras para ir fazer. Porque ela tá lá dando a cara a tapa no dia a dia, mas o simples fato dela contar pra eles e eles não vivenciarem aquelas coisas faz com que eles não consigam de fato entender, vamos dizer, na pele, o como é que aquelas coisas acabam sendo traduzidas para uma emoção e sensação real. Quando a gente escuta falar a respeito do tal diretor de palco, que é personagem da peça, lá da trama a respeito do teatro, daquilo que foi escolhido para poder fazer uma narrativa, e eu disse que uma história meio que se emendava com a outra por causa dos seus significados e das coisas que refletem de uma história para outra, a gente vai acabar justamente tendo muito disso, de que essa coisa de estar fora do tempo, viver fora do tempo, vai ter muito a ver com como esses personagens, tanto a Nala, que também tem uma vida longa, quanto ele, que tem uma vida mais longa ainda, quanto os personagens de dentro de Cask, que é um lugar onde o tempo, em muito poucos dias, fazem com que se passem muitos anos para eles. O que faz com que eles tenham um jeito muito diferente de entender e se comportar em relação às coisas, das informações que vêm do mundo lá de fora. Com esse personagem que em teoria funcionaria talvez ali como um Deadpool, que consegue quebrar a quarta parede e consegue conversar com a audiência sobre algumas coisas intrínsecas de dentro do significado mais importante das coisas pros personagens lá de dentro. E aí, entrando em Cask, a gente vai ter as cenas feitas em preto e branco. O que de certa forma acontece, vamos ser honestos, para fazer uma economia de recursos, já que se eles tivessem que construir toda uma outra quantidade de cenários, isso ia custar uma fortuna, então é eles economizando. Mas por outro lado, eles acabam dando a desculpa de que a mente do doutor foi lida para que fosse reconstruído ali um ambiente confortável, reconhecível para ele. O que, até talvez de uma forma não tão intencional assim, tenha feito com que esse lugar lembrasse muito o Templo dos Profetas lá de Deep Space Nine, quando alguém ia conversar com os caras. Não pelo lance de lá ser preto e branco, mas pelo aspecto meio de sonho que eles colocaram aqui. A Sam, mais uma vez, é recebida pelos criadores, que recebem a voz do Chiwetel Ejiofor, que já tinha aparecido no episódio dela fazendo essa voz, e agora ele volta. Só que dá pra perceber que dessa vez ele tá com um comportamento muito mais brando, muito mais gentil. O cara tá até parecendo mais atencioso e até compreensivo. Na hora então que eles indicam que eles vão fazer um diagnóstico na Sam, pra possivelmente colocar as coisas no lugar, dar um defrag, um scandisque nela, ela acaba meio que buscando até um conforto ali em dar a mão pro doutor, e ele nega. Ele não quer. Ele meio que faz aquela cara de não é comigo. E isso é um tremendo golpe pra ela. O primeiro veredito, então, não é nada favorável, e eles têm a ousadia de culpar os orgânicos, dizendo que o que eles levaram mais de 200 anos para criar na forma do programa dela, do como ela veio a existir, e em pouquíssimo tempo, estando lá no mundo dos orgânicos, conseguiram deixá-la ser quebrada, e aí ela acaba sendo desativada. É claro que o doutor acaba se sentindo na obrigação de explicar o porquê que ele negou dar a mão pra ela. Lá no começo do episódio, ele tinha citado, já que a gente começa com o diário pessoal do médico, falando justamente a respeito desse lance de que para a maior parte das pessoas em geral,
O lance de você ter uma boa noite de sono faz com que você perceba como se cada dia fosse uma coisa com começo, meio e fim, e após uma boa noite de sono, o dia seguinte fosse uma chance de recomeço. Uma coisa que te traria novas oportunidades de lidar com situações, só que para ele isso não é assim. É como se ele estivesse vivo há mais de 900 anos dentro de um dia infinito. Quando eu fiz o review do episódio dela, eu cheguei a citar que isso para ele de certa forma vai por um caminho meio parecido com o como quando a galera conta histórias de vampiro, esse negócio da longevidade, que pra ele acaba funcionando muito mais como uma maldição do que como uma bênção. E aí ele de fato acaba dando a explicação que faz com que a gente entenda, e talvez até perdoe o lance da mancada dele ignorando segurar a mão dela, já que ele explica que lá quando ele estava vivendo as situações dentro da Voyager, voltando do quadrante Delta, ele acabou passando por uma situação onde ele teve a oportunidade de criar uma família holográfica, com direito a ter filha e tudo mais, e isso também lembra muito a história na Nova Geração, onde a gente vê o episódio em que o Data tem a oportunidade de criar a filha dele, a Lau. Só que, em ambas as histórias, o que acaba acontecendo é que essa família artificial acaba não durando, talvez até pelo fato deles não terem toda a sapiência de saber exatamente o que é necessário para reproduzir aquilo que fez no caso de cada um deles, esse negócio de ser o pulo do gato para rolar como sendo o diferencial entre ser só mais um holograma e se tornar um ser senciente, no caso do Data também, só que sendo um ser positrônico. Só que o que acontece é que pro Data, por ele não ter o chip de emoção ativo naquela época, ele até retém as informações da morte da filha como sendo coisas a deixar registrado lá. Tudo que tá ali faz sentido, tudo que tá ali dá corpo para tudo o que ele tem para entender sobre o peso daquela situação. Mas ele não sofre, diferente do Doutor, que tem emoções até bastante humanas. E ele é capaz de sentir cada uma dessas coisas, tendo passado 900 anos triste com esse fato, tadinho do cara. Aí a gente descobre que pra ele o único jeito de suportar essa vida supostamente eterna é não amar ninguém. E aí vem a noção, que já estava até meio óbvia, mas eles escancaram aqui nessa parte do episódio, quando os Casquianos meio que caem a ficha de que por eles já terem criado a Sam com um corpo para representar uma jovem de aproximadamente 17 anos, eles roubaram dela a oportunidade de ter tido toda uma vida, desde criancinha até aquele ponto, com histórias que tenham tido a chance de ganhar significação. Lembra do que a gente acabou de falar? Sobre o papo lá que o doutor tinha comentado a respeito, de que não apenas atravessar uma situação é o que faz com que ela valha a pena, mas é a ressignificação do como você retém aquilo na memória, que vai fazer com que aquilo te altere, te afete e venha a fazer sentido pra você. Ela precisava justamente era disso, de ter tido infância. Já os Casquianos, que quiseram criar ela sem colocar memórias artificiais prévias para não contaminar a menina, não fazer com que ela tivesse um viés e pudesse vir de forma bastante fidedigna com as informações que ela coletasse, acabaram fazendo com que ela tivesse que lidar com um monte de coisa que ela ganhou de uma hora para outra, todas com um peso extremamente grande de alguém que está vivendo um momento que se assemelha com a adolescência, sem nem ter tido uma infância, e isso acaba sobrecarregando a parte neural dela. Casque vive fora do tempo como a gente conhece, então para eles esse conceito de infância não é exatamente a coisa mais fácil deles entenderem. Fica, nesse momento, até bastante evidente com todas as dificuldades que estão sendo comentadas e apresentadas do porquê que ela supostamente não poderia ser reparada, mas que existe um jeito sim, só que vai depender muito do doutor que tá morrendo de medo de assumir esse compromisso de pegar a posição para ocupar a figura de pai, já que ele não quer vivenciar os mesmos traumas que ele vivenciou antes, porque só cada um que passou por certas coisas sabe como é que se sente cada um que passou pelo meio das tais coisas. Mas a chanceler Nalaak acaba incentivando o cara a amolecer o coração, criar coragem e ir lá e mostrar que ele tá lá pela menina. E aí, como ele não tem essa coisa de anos finitos, tá mais do que tudo bem ele ficar 17 anos lá, que lá fora se passariam apenas 2 semanas, vivendo uma vida com ela desde o zero, para poder dar para ela o que ela não teve, o estofo que ela não teve, para justamente aguentar as coisas que ela precisa. Então, uma vez que ele aceite essa incumbência, o tempo vai ser mais do que bem empregado.
Aí, fazendo um paralelo com o que tinha sido dito a respeito da tal peça escolhida para ser tratada na aula de teatro, que tudo era feito sem cores e sem detalhes até um momento de virada de chave onde as coisas ganhavam significado, se tornavam coloridas, brilhantes e cheia de purpurina dentro da historinha, acontece a mesma coisa aqui com as cenas ficando coloridas dentro da historinha da arrumação da Sam. Algo interessante, meio piscou-perdeu que a gente vê é inclusive um suposto emissor móvel sendo construído, provavelmente ali com algo parecido com matéria programável, que a gente já tinha se perguntado se essa personagem tinha ou não um emissor móvel, e isso que aparece aí parece dar conta justamente disso. E é claro, uma sequência que vai misturar com cenas que vão mostrar pra gente a Sam desde bebê. Essa sequência deixa ao menos uma pergunta no ar. Ela resolve uma série de coisas, mas ela faz com que eu me pergunte se de repente pelo fato disso estar acontecendo dentro de um ambiente seguro, que não está aberto ao caos das coisas randômicas do que pode acontecer no mundo real lá de fora, se isso é 100% válido para poder ser julgado como sendo aqueles anos de formação da personagem, que de certa forma até vão gerar para ela memórias e coisas que em teoria fariam com que ela tivesse uma vida preenchida, aprendendo lições e tudo mais, mas seriam lições que foram escolhidas. Porque lá em casa que a galera não tem o que a galera lá de fora tem. Então, ao mesmo tempo que parece que tá tudo bem, me deixa essa pergunta aí de que não sei não, viu? Em ritmo de fim de episódio, essa cena vai mesclando as coisas da história A com a história B. E, consequentemente, amarrando o contexto das duas coisas. Da parte poética de cada uma das duas histórias, as coisas que são correlacionadas, virando tudo uma coisa só, e evidentemente a tarima acaba voltando. E vendo que a coisinha ali entre a patotinha tá dando certo, é que a Reno acaba dando os parabéns pra Tilly. Aê! Mandou benzaço! Aê! Então, no fim das contas, eu acho justo dizer que o episódio, apesar de tratar de temas claramente com um viés juvenil, teve elementos apreciáveis de uma execução no mínimo satisfatória. Mais até do que isso, eu diria agradável. E aí no finalzinho a gente tem a tarima soltando o resumo com uma citação: a vida da vila contra a vida das estrelas. Já que The Life of the Stars é o nome do episódio, isso acaba amarrando a compreensão dela, que ela acaba entendendo que a vida ser passageira e a gente acabar seguindo em frente é o que dá sentido pra tudo e faz com que as coisas se tornem preciosas. Dizer isso pra Tilly, de certa forma, é o jeito dela de agradecer. A Sam retorna, a gente ainda não sabe exatamente como ela foi modificada pelas últimas experiências, é super bem recebida por todo mundo que estava morrendo de saudade delas, e dá pra ver a alegria estampada na cara do doutor. Que se antes estava lutando pra se afastar da menina, agora eu quero ver o que eles vão fazer com essa história desses dois personagens, com ele tentando arranjar um jeito de justificar ter que se afastar, mas não porque ele não quer estar com ela, porque ele não vai poder dar pra ela esse negócio dela ser preferida em cima dos outros. E o episódio termina mesmo com uma fala da chanceler que acaba celebrando a brevidade e a preciosidade do simples fato de estarmos aqui. Um segundinho e eu já volto com o momento dos telanautas. Bom, então vamos tratar a respeito das coisas que a galera falou a respeito do episódio da semana passada no Momento dos Telanautas, onde o Jonilson Vicente mandou pra gente: achei o episódio regular, tentaram mostrar o ponto das conexões entre indivíduos, até onde nós conhecemos uma pessoa que só achamos bonita, legal ou algo a mais. A Reno aparecendo, como se ela já soubesse o que estava acontecendo, foi razoável, já que ela ficou de segurança no lugar. Espero que eles não deixem muitas pontas soltas nessa história. Jonilson, olha aí que interessante a forma como você acabou absorvendo e decodificando as coisas desse episódio, mostrando o lance de ver as pessoas além da sua fachada. Coisa essa que, obviamente, vai ter tudo a ver com a história da Gênesis e do Darren, coisas que são ricas em detalhes que, se eles não mostrarem mais, vai ser uma tremenda mancada. E quem participou também foi o Mauro Duarte. Achei o episódio um pouco lento. Tipo, poderia ser um pouco mais curto, principalmente no plot do Caleb. Já o plot do casamento, eu achei mais consistente e legal de assistir. Creio que foi o episódio com menos furos de roteiro e diálogos, entretanto não entendi muito o motivo da Gênesis invadir a ponte para pegar aquela pendrive. Realmente, se ignorar que é uma série de espaço,
Não foi um episódio ruim, foi do tipo dá pro gasto, como se diz. Entendendo a proposta, esse episódio se encaixa bem. Mauro, o que ela foi fazer pra pegar aquele tal pendrive que você tá falando, foi conseguir ter acesso pra alterar os registros, justamente daquelas coisas que funcionaram como uma espécie de indicação. Sabe aquele papo de quando a gente leva um currículo pra trabalhar em algum lugar e aí os caras pedem referências para as pessoas que nos conhecem ter a oportunidade de falar um pouquinho da gente, pros caras verem se a gente é tão ruim que ninguém consegue falar, eu boto a mão no fogo por essa pessoa. Na verdade, no caso dela, o que acontece é que a galera até fala, olha, vai lá, ela vale a pena sim, só que ela age como se ela estivesse fazendo essas coisas por medo, pela obrigação de cumprir com o que outras pessoas empurram ela pra fazer. E aí ela acha que isso vai funcionar como uma mancha que ela prefere tirar de lá. Só que como ela fez isso, de remover, justamente quando a galera da frota foi olhar pro currículo dela e aceitá-la, ela agora, sabendo que essa galera que foi entrevistada vai ser entrevistada ao vivo, quando eles falarem, ah, você falou isso a respeito dela, a galera vai falar, não foi isso que eu disse não. E aí vai ficar ainda pior pra cara dela. Por isso que ela tá tentando alterar os registros de novo. Agora, só mais uma coisa que vale muito a pena a gente comentar. Você falou, levando em consideração que essa é uma série de espaço, as coisas teriam acontecido do jeito que aconteceram, blá, 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 blá. Só que a gente tem que levar em consideração uma coisa, Mauro. Essa não é uma série de espaço. Essa é uma série que fala a respeito de pessoas que querem dedicar a sua vida pra trabalhar no espaço, mas a gente tá vendo ela se preparando pra isso, ainda não tá no momento. Então é uma série que foca muito mais na preparação dessa galera do que necessariamente nas histórias do espaço, que até vão estar lá, mas não é sobre isso. E pra finalizar, a gente tem a participação da Sandra. Bom que a Gênesis tem uma queda pelo Caleb, é nítido. Achei a ideia de mostrar como às vezes você pode se anular para cumprir com a expectativa dos outros muito legal. Me lembrou o Wesley, que depois de muito tempo se posicionou com relação à Frota Estelar e justamente expõe que estava seguindo o que esperavam dele. Agora me incomodou bastante, e eu concordo com você, porque o povo do Darren foi apresentado com aspecto humano, por que não explorar as características dessa nova espécie? Sandra, esse negócio de explorar o tema sobre agradar os outros é extremamente rico, dá um baita pano pra manga, os caras poderiam fazer uma série inteira só falando sobre isso. E até existem algumas, que não necessariamente são Star Trek, mas aqui a gente vai levar em consideração que os caras vão colocar isso como tempero. E em relação aos Caionianos, a espécie do Darren, a gente tem que levar também em consideração que fazer eles do jeito que eles foram planejados sai custoso pra caramba. Mas eu concordo com você, como eu tinha falado lá, se os caras sabiam que iam fazer histórias envolvendo múltiplos personagens da mesma espécie, por que eles planejaram seguir por um caminho desses? Aí a desculpa acaba ficando que eles estavam com cara de humanos porque eles estavam numa lua seca. Talvez eles só fiquem com aquela cara ou quando escolhem ou quando estão no meio da água. Uma pena, porque podia ter sido tão legal. Galera, se vocês quiserem fazer que nem os telanautas que participaram aqui, é só usar o Responda 2 pontos. Inclusive, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O vídeo do review anterior, não sei se a galera resolveu assistir menos, porque estavam menos felizes com o episódio, ou se o YouTube fez menos distribuição e de repente isso refletiu nos meus números. Mas se você tá assistindo esse vídeo aqui e não viu o anterior, por favor, se você puder me dar uma forcinha, quiser dar uma conferida naquele lá, dá uma ajudada boa, porque senão é pesado. Eu acho que a respeito desse episódio e das coisas que a galera tinha pra falar, eu cobri tudo de mais importante, então eu vou ficando por aqui. Mas vou deixando 2 sugestões de vídeo pra vocês seguirem com o meu conteúdo. Um forte abraço, galera, e até mais.